Eu acredito que todos buscam a mesma coisa aqui dentro: transformação. Às vezes nós nos preocupamos demais com elevação, mas esquecemos da transformação. Podemos trabalhar muito bem no ambiente da elevação, usar a unção de Deus, princípios, para ajudar a sua vida a elevar. Melhorar as coisas para você, talvez você tenha algum acesso financeiro, acesso aqui, aquilo ali. Mas você não pode sustentar as bênçãos que Deus te dá se você não tiver um fundamento para isso. Qual é a grande preocupação de Deus com a tua alma, com a tua vida aqui dentro? Qual é a maior preocupação que Deus teve com a minha vida? Estou falando por experiência pessoal com isso. A minha transformação. Um dia eu tive uma visão maravilhosa, o anjo apareceu para mim quando eu cheguei aqui em São Paulo. O Senhor falou assim: você não vai crescer sem estrutura. E não era estrutura por feita de mão de homens, não. Era estrutura dentro de mim. O Senhor falava assim: cada passo da sua vida você vai ser estruturado para um avanço. Porque eu não te chamo para queda. Essa foi a palavra que Deus me deu. Há vasos de honra e há vasos de desonra. Mas não deixa de ser vaso. Na casa do Senhor há muitos tipos de vasos. E Paulo deixou bem claro: vasos para honra e vasos para desonra. Mas não deixa de ser vaso, não deixa de ser útil. É verdade, não é? Um dia eu estava inconformado, né? Às vezes a gente fica inconformado com algumas coisas do Evangelho. Eu falei: Senhor, como é que tu tolera, Senhor? O Senhor falou assim: filho, os vasos de desonra, eles abrem o caminho. Eles são instrumentos na minha mão. Mas cada um vai receber segundo a forma que tem edificado o meu povo. O que eles estão fazendo com o ministério que eu dei deles é problema deles. Eu aprendi um caminho. E eu não soltei mais esse caminho. E eu não soltei mais essa revelação na minha vida. Eu entendi o caminho para a transformação. Eu entendi o caminho da rendição. Onde nós entregamos o governo a Ele. Então, eu aprendi uma coisa: não colocar o manto do meu ministério, do meu manto, acima de quem Ele é. Porque nós podemos operar no poder e Ele não está nisso. Você concorda comigo? Podemos operar milagres, maravilhas, expulsar demônios, fazer milagres, Ele vai dizer: não te conheço. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, você nunca se identificou comigo, você fez as obras para você não fez para mim. Hoje, infelizmente, a maior parte do evangelho no Brasil é algo mais voltado por algo profissional. Virou a grande profissão do século ser pastor e ter igreja. Virou a máquina de fazer dinheiro no Brasil, igrejas. Nós temos no Brasil ministérios multimilionários que enriqueceram com o dinheiro do pobre. E é verdade mesmo. Eu estive conversando com um homem que foi diretor de uma grande rede de TV chamada Record. Eu falo um pouco aberto que, né, isso aí não é novidade para ninguém. Foi um dos maiores diretores da rede de Record por muitos anos. Pegou desde que a rede Record começou. Ele me falou uma coisa assim interessante. Que a filha dele trabalha lá dentro até hoje. Pai, como é que pode? 4 bilhões que a Universal, a igreja, investiu na rede TV. Então, quem sustenta a Record é a Universal, é a igreja. Aí você me pergunta: então, por que uma rede de TV? Status. Eles querem acesso. Esse é o espírito da cobiça desses últimos dias. Os homens estão cobiçando o quê? Status. Acesso às pessoas. Riquezas. As pessoas compram seguidores no Instagram para mostrar que tem algum status. Elas querem tem a estrelinha do Instagram, mas meu filho tem que estar certificado pelo céu, meu filho. E Jesus, meu querido, com 12 menos 1, abalou o mundo naquela época. E às vezes outros têm milhões de seguidores e não abala nem a sua casa, não transforma nem a sua própria família. Nós estamos precisando de discípulos, não de seguidores. Eu edifico discípulos. Essa é a minha missão nessa terra. Quando você entra nesse ambiente aqui, que Deus te dê uma mente de discípulo. Porque você replica na terra o modelo
Você não é aquele interesseiro que só busca para si. O segredo do crescimento é buscar em prol dos benefícios e propósitos do reino nessa terra. Ser participante da colheita, ser participante aonde Ele está fazendo em prol não só de nós, porque grande benefício é em trabalhar pelo reino de Deus. Nós somos muito beneficiados com isso. Porém, nós temos que entender que nessa era que nós estamos vivendo é um tempo escorregadio. É o tempo onde nós estamos vivendo a grande apostasia dos últimos dias. A apostasia, ela vem antes do grande despertar. De fato, nós já começamos a viver uma grande apostasia. Se você observar o evangelho nos Estados Unidos, se tornou algo tão comercial, que o nível dos escândalos, o comércio que os Estados Unidos criou em cima do evangelho foi tão grande que isso tomou o Brasil. Deus tem levantado muitos grandes profetas e apóstolos nos Estados Unidos para lutar contra o sistema, para trazer a igreja de volta ao movimento e ao avivamento da santidade. Na época do avivamento da Rua Azusa, antes de começar o avivamento da Rua Azusa, houve-se um grande movimento chamado Movimento da Santidade. Os grandes homens daquela época, eu não lembro o nome de todos eles, eu estive lendo, estudando sobre isso, bispos, os homens reconhecidos, se uniram e falaram: a igreja precisa voltar a ser santa. E começaram juntos a trabalharem em prol de um propósito, pela santidade da igreja nos Estados Unidos. Esse movimento de santidade desencadeou algo tão precioso que levou muitos a buscarem a Deus em oração novamente. Amém, amém? Chegaram numa dimensão onde Deus levanta William Seymour, Franklin Batman, isso, que foi o homem que mais orou antes de William Seymour, que já começou a viver, já vivia aquele derramar, já estava acontecendo já, mas a maior proporção aconteceu com William Seymour, na Rua Azusa. E naquela época veio a grande ênfase de ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, derramamento dos dons espirituais, e começou o movimento pentecostal. Amém? Mas da onde veio a inspiração do avivamento da Rua Azusa? Quem sabe disso? De Gales. O avivamento em Gales já estava a todo vapor. Frank Brereton, ele se comunicava com Evan Robert por cartas. Tem uma foto deles todos juntos, né? Evan Robert, todos eles juntos, né? E eles desejavam, estavam orando em Gales para que aquilo que aconteceu em Gales viesse cair nos Estados Unidos. Só que a proporção e o que aconteceu nos Estados Unidos foi diferente de Gales. Foi avivamentos em proporções diferentes. De Gales não precisava de pregador no púlpito. Eles viam um clarão de luz, as pessoas naquele local viam um clarão de luz em cima do púlpito. As pessoas das igrejas eram tomadas da glória de Deus. Os que mais foram usados naquela época foram os adolescentes. Inclusive a irmã de Evan Robert era uma adolescente. Os adolescentes proclamavam o evangelho na rua com milagres, curas, esvaziavam hospitais. Esse movimento que houve de avivamento nos Estados Unidos e Gales durou em torno de 2 anos. Foi uma explosão que tomou o país inteiro, libertou, estou falando de milhares de pessoas, e influenciou várias e várias nações daquela época. Homens de várias nações, líderes de várias nações, desceram para Gales para receber aquela fé, aquela força do poder de Deus que estava ali. Então todos os tipos de milagres de salvação acontecia, todos os tipos de milagres de prodígio acontecia, e incrível que pareça, não precisava da mão de um homem. Precisou de um jovem incendiado pelo Espírito Santo, que orou e clamou, que chorava, gritava, que escreveu no jornal, com apenas um grupo de adolescentes jovens: estamos vivendo um grande avivamento. Ele escreveu e mandou para o jornal, e convidava as pessoas para o grande avivamento, e não tinha acontecido nada ainda. Mas o avivamento começou dentro deles primeiro. A realidade que eles estavam vivendo dentro, esta realidade que eles viviam dentro, não limitavam o tamanho e a esfera que eles ainda estavam vivendo. Quando eu recebi a visão do avivamento, essa realidade que é dentro de mim, esse fogo que modelou esse caráter espiritual que eu tenho.
Então, eu passei anos imerso em uma dimensão tão violenta, espiritualmente falando para vocês, tão violenta, principalmente quando eu cheguei meus 28 anos de idade na época, antes de ter um instituto no Rio de Janeiro. Eu contemplei uma dimensão da glória de Deus tão grande na minha vida. Eu fui visitado pelo arcanjo Gabriel. Eu fui vestido uma veste de santidade e levado diante do trono do Cordeiro de Deus e vi aquele que estava sentado num trono de ouro sobre o mar de cristal. E esse ano eu vou começar a escrever o livro Um Chamado Sobrenatural e vou contar minha verdadeira história para vocês. Que anos eu ocultei isso. Mas sabe por que eu vou começar a falar? Fala, por quê? Porque eu não precisei de atalhos para receber isso. Eu pratiquei uma vida de oração, eu entendi o caminho para a presença. Reino de Deus, evangelho verdadeiro, é vida no espírito, numa dimensão. Então, eu descobri que muitas das coisas que as pessoas usam seus mantras, suas unções, é para tentar dar atalho para um bonde de um povo, para um povo que não quer o compromisso sério com a santidade e com a busca intensa pela presença do Espírito de Deus nessa terra. A plenitude que você vai alcançar na tua vida, a sua verdadeira transformação, o derramar dessa glória, do Espírito da glória na sua vida, vai depender de você obedecer radicalmente, uma entrega radical, fala, uma vida rendida ao Senhor. Eu sei que isso não é fácil você entrar disso do dia para a noite, meu querido. Isso delonga tempo. Você vai gerar um hábito, fala hábito. Você vai gerar o hábito de orar, o hábito de buscar, mas depois isso vai se tornar vida. Quando eu comecei a me habituar com a oração se tornou um hábito para mim, depois se tornou um estilo de vida para mim, depois se tornou uma vida de oração. Eu escrevi esses passo a passo no nosso novo livro, nós vamos lançar O Segredo de Todos os Santos. Aprenda a ter um hábito de oração. É orando que você aprende a orar. É no pouco que você chega no muito. 10, 20, 30 minutos, 40, 50, uma hora e meia, 2 horas, o hábito vai fortalecendo o desejo e a força. Ele fortalece o caminho para aquele que você está fazendo, para aquela prática que você está fazendo. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Aleluia. Eu estou pregando para você, já vou abrir os capítulos aqui, o versículo aqui. Se quiser eu falo um monte de versículo para você. Amém, amém? Fala o hábito contínuo. Esse hábito que eu comecei a ter, eu falei assim, eu precisava orar. Eu comecei a me entregar. Isso começou a me modelar, a me iluminar. Fala, quando eu começo a orar, a iluminação ela vem. E Paulo ele fala isso no livro de Efésios, capítulo 1, no seu versículo 16, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. 17, 18. Iluminados, os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. A iluminação ela é o primeiro passo para a transformação. Iluminação não é ainda regeneração, é o despertar da alma. É o despertar de um coração que começa a entender a direção a ser tomada na vida. Quando você começa a entender a direção a ser tomada na vida, você começou a entrar na iluminação, que eu posso chamar também de revelação. O começo da revelação. O começo. Deus ele te chama, ele te iluminou, ele te chamou, você entendeu isso. Fala, a iluminação. Essa palavra é tão importante, mas parece que ela não tem mais sentido no evangelho pregado hoje. Todos vocês têm que ser iluminados. O que significa isso? É uma graça prévia que vem para você, que te traz luz ao seu entendimento, que te aponta pela fé o caminho que você vai começar a trilhar na sua vida. Isso vai te levar à rendição. Eu comecei a ser iluminado, eu comecei a entender quem Deus era. Eu entendi que eu tinha que buscar. Nesta entrega, eu entrei no caminho da regeneração. Ali sim começou. Aí a vida ela vai entrar num outro estágio. Talvez você não está tendo ânimo para me ouvir essa palavra, mas eu vou falar para você, não existe outro caminho no Evangelho. Não existe nenhum outro caminho no Evangelho que vai transformar você, a não ser um dia que você decidir a buscar a Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de toda a tua alma, com tudo que você tem, que você é. Quando você começar a entender isso, e ser iluminado, fala, Senhor, agora é a hora, chega de mesmice, chega de entra e sai de um ministério para o outro,
Chega desses altos e baixos da minha alma. Chega, Senhor, de eu ficar me escondendo do Senhor. Chega eu de ficar lutando contra o meu desígnio verdadeiro no teu evangelho, no teu reino. O seu tempo está extremamente curto na terra, meu querido. Uma, porque nós entramos no portal da Terceira Guerra Mundial. Já se abriu esse portal infernal do inferno na terra. Eu vi como se caísse do céu um meteoro e batia na terra. Exatamente foi no dia que começou aquele ataque daqueles terroristas de Gaza contra Israel. O Senhor me levou em espírito e eu vi caindo do céu um trono, um demônio, que era jogado sobre a terra. Ele viu como um meteoro batia na terra, fazia uma circunferência perfeita. Abriam algo chamado abismo. Saía bilhões de demônios do inferno, do núcleo da terra, e subia para a terra. E o Senhor falou assim, eles vão vir daqui, aonde está... Aí o Senhor falou para mim, aonde está o trono de Satanás? Gaza. O Senhor falou que o trono de Satanás está ali, dali que vai ser provocado a grande Terceira Guerra Mundial. É o que começou agora que vocês estão vendo. Eles vão tentar a falsa paz. Vai ter muita morte ainda, tá? Até chegar o tempo da falsa paz. Aí depois virá a destruição total. Então, eu lembro de uma visão que eu tive que eu estava na frente de um quadro, estava todos o meu pessoal do ministério sentado em cadeiras de escola. Eu fazia duas linhas. A linha do mundo, do tempo do mundo, e eu fazia a segunda linha. E essa segunda linha era o tempo da igreja, o arrebatamento. E eu estava já prestes a chegar na linha final. Eu falava, vocês estão vendo agora? Que o arrebatamento está mais perto do que vocês imaginam. E todos ficavam assim, ó. Nós estamos vivendo guerras intensas sobre a terra e parece que a gente não está acordado para entender isso. Nós estamos vivendo um tempo perigoso. Um tempo onde já começou o percurso da última hora. O Senhor me mostrava, irmãos, me deu tanta revelação como a última hora. Eu vi um grande relógio, o Senhor falou assim, você está 1 minuto antes da meia-noite. 1 minuto. Eu fui até calcular quanto é 1 minuto para Deus. Se 1000 anos é igual a um dia é igual a 1000 anos. Eu falei, Senhor, está tão próximo. O Senhor falou assim, falta 1 minuto para o arrebatamento. Isso ele já falou há quase 3 anos atrás. 1 minuto. Nós não sabemos o dia e a hora. A questão é, será que nós estamos preparados para o arrebatamento? Eu reparei que mensagem sobre arrebatamento, regeneração, restauração, santidade, plenitude do Espírito, mortificação, avivamento, bíblico, tá? Não estou dizendo falso avivamento para aí não. Avivamento, elas foram removidas. O sentido dessas palavras, a profundidade que existe nesses ensinos, eles não ensinam mais nas igrejas. Não tem mais estrutura de ensino sobre isso. Nós estamos vendo uma escassez de mensagem que pode trazer o poder da transformação. A palavra de Deus é a sua presença, é o seu poder. Quando ela vem pelo Espírito, ela começa a criar uma estrutura dentro de você. Consciente ou inconscientemente, quando você está se rendendo, buscando esse conhecimento, buscando aonde está o ponto da tua transformação, a fonte, por intermédio do Espírito Santo, você está sendo fundamentado, transformado. E isso vai se manifestar, isso vai saltar na tua vida, irmãos. Deus, quando Ele te chama, Ele não está te pedindo perfeição na caminhada. Ele está te pedindo, você renda-se. E eu te transformo. Quem está comigo, dá glória a Deus. Eu estou pregando a palavra. Alguém está comigo? Vou continuar falando. Qual seria o sentido de você aceitar Jesus Cristo e passar anos sem viver uma verdadeira transformação na sua vida? E de nós ficarmos acreditando que estamos salvos, só que nós mesmos reconhecemos que estamos embaixo de muitos julgos que ainda não foram quebrados. E às vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que isso ainda não foi quebrado? Aonde está a minha falta? E o que as pessoas fazem? Nós estamos tentando pegar atalho. Para ver se Deus dá algum favor maior, para ver se talvez os pecados vai ser apagado da minha mente, fazemos Yom Kippur, jejum de arrependimento, e a pessoa vai e fica a mesma coisa de sempre, não muda nada a mente. Eu ouvi pessoas dizendo que o Yom Kippur apaga o pecado da mente da pessoa. Eu falei, meu Deus, então esquece toda a Bíblia, esquece todo o meu sacrifício, eu vou fazer só isso então. É cada coisa que nós estamos ouvindo por aí, irmãos. As pessoas querem atalhos, elas querem facilidade.
querem facilidade. Não é questão de um dia, é uma vida. É dia a dia. Eu sou cheio do Espírito aqui, eu já acordo amanhã, quando eu acordar amanhã cedo, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que eu tenho que me encher de novo. Eu tenho que voltar para Ele de novo. Eu tenho que trazer minha alma à existência, a minha mente, todos os dias. É um exercício constante da mente, na meditação, na oração, que vai começar a provocar o poder da regeneração na sua vida, irmãos. Eu quero dizer para você que nós não estamos falando de uma boa educação, nós estamos falando que a sua natureza terrena. Eu quero trazer uma fé, e se você me ouvir continuamente, a fé que está sobre a minha vida, a fé e o poder que opera nesse manto ministerial, vai efetuar na sua vida o processo de regeneração e transformação. Depende de tudo aonde você frequenta, o que você ouve, como você tem aplicado a sua fé. Cada um segue o tipo de visão que quer. O que nós temos que ensinar vocês é entrar no ambiente da glória. Por isso que você tem que conhecer a presença, aprender a andar na unção, para você suportar a glória de Deus. Fala, todos nós temos uma medida de glória. E de glória em glória. Vamos sendo transformados. Coloca para mim na tela e para eles aí, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Eu sinto uma unção, algo específico aqui, cirúrgico aqui. Eu tenho que te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Amém, amém? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para dizer para você que Deus pode pegar qualquer pessoa e fazer dessa pessoa um instrumento de glória na mão dele. Ele pode pegar o mais indulto, o mais ignorante, o mais pobre e fazer isso, porque ele me pegou. Ele vai pegar você. Meu filho, eu não tinha pedigree profético, eu não tinha um pai espiritual na minha vida, eu tinha uma família pobre, desestruturada, morava numa favela, ignorante, nós éramos ignorantes, mas tínhamos fé, e comecei a andar no caminho da presença. Eu aprendi a sacrificar, a trabalhar, a estudar, e nada me impedia de me render à presença de Deus. Eu estou nesse caminho desde que eu fui salvo, cheio do Espírito Santo, até o dia de hoje. Eu pratico a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Só que eu estou evoluído. Mas eu faço a mesma coisa. Acordo de madrugada, vou orar. Quando chega de manhã, eu tenho filhas para cuidar. Tenho que fazer minha parte de pai. Fiz a minha parte, vou para a oração, vou para a palavra, vou escrever, volto para casa para dar comida para bebê, para colocar para dormir, depois que dorme, volto para cá de novo, volto a orar e volto a ficar na palavra e volto a escrever. Faço meus devocionais para vocês. Esta é a minha vida. Você tem que aprender, você sai, vai e volta. Traga seu corpo e sua alma de volta. Mesmo que eu saia desse ambiente, eu estou consciente da presença dele todo tempo sentindo a sua presença, a sua glória. A minha mente está conectada com ele todo o tempo. Eu sinto qualquer movimento que tem no mundo espiritual, qualquer movimento eu já percebo. Porque meu espírito está todo o tempo alerta. E Paulo diz, está exposto alerta. Nós temos que viver alerta, conscientes. Estar consciente. Estar consciente da nossa responsabilidade com a nossa própria vida. Eu quero falar para você que o único caminho verdadeiro dentro do Evangelho que vai produzir essa grande transformação, vai remover toda, estou te falando, a iniquidade, consciência que não era nem para estar mais em você de certos pecados, porque existem forças malignas que ainda lutam contra você. Você no mundo espiritual é declarado justo, remido, lavado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Você já está remido. Remissão. Ele te deu rendição e remissão. Vou te mostrar a diferença das duas coisas. Ele te deu as duas coisas. Rendição e remissão. Vou te mostrar para você. Desculpa que a minha voz está um pouquinho cansada que eu cantei. E às vezes algumas palavras elas ficam um pouquinho distorcidas. Ao contrário. É 2 Coríntios 3, tá? Não me joga no vento não. 3,17. 3,17, rápido.
Só passar o capítulo. O Senhor e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Vamos lá. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. E conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Fala, eu tenho uma imagem dentro de mim, que ela está sendo desenvolvida. Por que você recebeu o Espírito Santo? Porque você foi redimido. O maior sinal na sua vida que você foi perdoado de todos os seus pecados é porque Ele te deu o Espírito Santo. Ele derramou o Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas apóstolo, por que eu me sinto tão condenado? Tantas coisas, é porque a tua mente não foi transformada. Romanos capítulo 12, transformai-vos. Amém? Na renovação do vosso quê? Entendimento. Duas palavras muito fortes, transformação e renovação do entendimento. E vocês têm que descobrir como é que isso opera. O Espírito Santo, ele não vem na sua vida para fazer uma obra fraca pela metade medíocre. Ele não vem para isso. Ele vem para fazer uma obra completa, plena e poderosa. Mas quem tem que deixar de trabalhar é você. Ele te deu recursos para isso. Mas apóstolo, por que é tão difícil? É porque sua carne resiste. Quanto mais você submeter essa carne, quanto mais a sua mente, fala, quanto mais a minha mente começa a ser transformada pela palavra de Deus. Fala, eu ganho força. É isso aí. Eu ganho força. A mente, uma mente transformada, ela é um instrumento de poder. A sua mente, ela não é mais uma mente carnal, é uma mente espiritual. Eu não preciso nem falar uma palavra aqui. Quando eu fico em silêncio, os demônios começam a sair. Porque quando eu oro no meu pensamento, eu consigo orar no meu espírito. A força de Deus está dentro da minha mente. Isso é ouvido no mundo espiritual. Eu grito com a minha mente, os demônios ouvem de longe. Porque o meu espírito fala e fala alto. Você tem que entender que só de você parar e pensar, induzir na mente, as pessoas são curadas, porque a minha mente não é mais uma mente natural, é uma mente sobrenatural. Então submeta a tua mente à meditação da palavra, exponha ela a uma luz contínua e, vai delongar tempo. Aprenda a suportar o tempo para a tua transformação. A disciplina de você ir e voltar para o caminho da presença significa, eu estou deixando um caminho aberto para que Deus possa me visitar. Então os horários que eu oro, a minha ida e vinda para orar, meditar, o caminho está aberto. Eu preparo um caminho para o meu Deus me visitar. Eu preparo um caminho para que eu possa me encontrar com Ele. Tem dia que eu vou chegar aqui, Ele já está me esperando aqui. Eu sinto uma atmosfera tremenda nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Então o hábito contínuo de praticar a presença de Deus é o único caminho que vai te transformar. Fala, eu preciso praticar a presença. Você precisa praticar a presença. Apóstolo, não sou batizado com o Espírito Santo ainda, mas ele está em você. Você só tem que orar. William Seymour não era batizado com o Espírito Santo, não falava em línguas, e o homem orava tanto que veio o avivamento. Depois que o avivamento caiu, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Depois que esse homem começou a falar em línguas. O meu pai, ele não era batizado com fogo, batizado com o Espírito Santo, mas o homem que orava. O homem que buscava Deus no monte e orava e evangelizava. Eu nunca vi um homem evangelizar tanto igual meu pai. E não fala em línguas. E o homem era fiel no dízimo, o homem orava, o homem buscava Deus. Eu não consigo entender. E você, batizado com o Espírito Santo, com fogo, fala em línguas, e você não quer orar? Você tem os dons do Espírito Santo. Então o que significa isso? Decisão no caráter, no coração, é mais forte do que os próprios dons. Não que os próprios dons sejam eficazes, mas estou dizendo para você que a tua decisão é muito maior do que você pensa. A sua decisão é que produz transformação. O Espírito pode vir te dar os dons, mas Ele não vai fazer se você não fizer primeiro. Quem dá o primeiro passo é você, e Ele te ajuda nisso. Ele é o teu auxiliador. Ele está aqui para te ajudar.
Fala, eu tenho uma medida de glória que ela vai aumentar tanto em mim, até eu ser totalmente tomado por ela. Mas a minha pergunta para você hoje, será que Satanás está roubando isso da tua mente enquanto estou pregando? Será que você não tem força suficiente agora e acreditar que existe um caminho excelente para vocês andar? Paulo diz, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Um caminho excelente para a tua vida. Nós não podemos nos conformar aonde nós estamos. Há um trabalho contínuo por causa desta carne. Por causa dessa carne que você tem luta, você tem trabalho. Você no teu espírito, você nasceu de novo. Mas agora existe um grande trabalho de trabalhar na sua dimensão de alma e na tua dimensão do seu corpo físico. E as três estão totalmente conectadas uma à outra. Eu quero pregar para você, eu quero que você aceite a mensagem que eu quero te ensinar. Eu não quero que você só receba uma bênção, uma posição de mão, que você vai receber um som, daqui a pouco vamos abençoar você, vai sentir a unção, vai sair abençoado, ou Deus pode me usar no profeta para você, mas daqui a pouco passa. E a unção de comunhão que te ensina todas as coisas que você tem que aprender a ter acesso a ela. Em 1 João capítulo 3, versículo 23 e diante, a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Esta unção interior, esta unção de comunhão, é ela que nos fortalece, irmãos. Mas você tem que decidir conhecer o que está dentro de você. É um conhecimento íntimo, fala íntimo. De levar saia com cara. Fala rendição. Eu posso bater a vida inteira nessa tecla, até você conseguir entrar nisso. Toda a unção que vem, todos os movimentos violentos que acontecem aqui dentro. Você recebe? Recebe. Tem um grande poder de transformação? Tem. Mas você só pode usufruir dos melhores benefícios, dos doces frutos do Senhor, quando você aprender a semear a sua vida numa crucificação, numa rendição total, contínua. E eu vou te fazer uma pergunta. Quantos aqui já tem o hábito de orar no mínimo 1 hora por dia, que conseguem entrar no quarto e ficar ali dentro com o Senhor ali dentro? Poucas pessoas. E sabe por que disso? Vou te fazer uma segunda pergunta. Quantos aqui são cristãos há mais de 2 anos? Levanta a mão aqui dentro. Mais de 2 anos. Tem uns que são mais de 5, mas outros mais de 10. Mas o porquê nós estamos tão atrasados e tardamos tanto? O tipo de evangelho que está sendo pregado. Se você é exposto continuamente debaixo de revelação contínua, de poder contínuo, você vai ser transformado. É uma criança, um adolescente, como eu, fui transformado. Mas você está muito preocupado com as suas necessidades, sua vida amorosa, você tem que mudar isso. Pô, até agora eu não casei, estou ficando titio, eu vou ficar velhinho, será que eu não vou casar? Vou andar de bengala e ainda não vou casar? Você está preocupado com coisas erradas. Não que seja errado, mas a prioridade está errada. Se você não sabe, quando eu aprendi a andar no ambiente da presença, cada detalhe da minha vida foi organizado e direcionado por Deus. Tudo Deus vai te apontar. Tudo, absolutamente tudo. Ele cuida de todas as coisas. Então fica para você Bíblia. Mateus capítulo 6, 32 e 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino do céu é a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, eu vi as jovens no nosso ministério, de 3 anos, eu vi jovens lá, buscando a Deus 3 anos, irmão, eu vi elas imersas, sacrificando, rapaz, tudo culto, aquelas meninas, coisa linda, todas elas estão casando, casadas, tudo casando. Deus trouxe o marido de cada uma delas dentro da igreja, casaram tudo. Não ficaram correndo atrás de homem. Não ficaram buscando atrás de namoro, papozinho. Buscaram a presença. Começaram a estar debaixo de paternidade, começaram a crescer espiritualmente. Cada uma começou a casar, todos estão casando. Uma onda de casamento no meu ministério do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade.
as mais improváveis, tá? Se casaram com bons homens, tá? As mais improváveis. E Deus foi lá e entregou o casamento. E não é quem se penteia muito bonito, não ficava se maquiando, não precisava de encanto, não precisava de lascívia, simplesinha. Deus trouxe o marido e deu. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aí, a minha pergunta para você, por que tem coisa que está tão tardada na sua vida? Porque existem lugares em Deus que nós abandonamos a sua presença. E nós, às vezes, buscamos o caminho da alma, da carne. Meu filho, se tu casar com a pessoa errada, não sei porque eu estou falando isso aqui, não. Se tu pegar com a tua mão, tu vai ter que devolver com a outra, tu não suporta. A Bíblia é bem claro, o que Deus uniu, o homem não separa, não o que o homem uniu, o que Deus uniu. Tem casamento que não foi Deus que uniu. Por isso que as pessoas têm um inferno na vida delas. Mas aquilo que Deus une, há um anjo que sela e se guarda. O que Deus uniu. Você tem um desígnio na tua vida, tem uma direção na tua vida, e você tem que extrair tudo dentro do reino para a sua vida. O seu emprego, sua empresa, sua prosperidade, tudo está nas mãos dele para você. Assim foi na minha vida. Com toda a minha entrega, nunca me deixou faltar. Todos os meus processos, Deus, até no pouco, no muito, na minha escassez, sempre Ele me supria. Nunca me deixou. Nunca me desamparou. Hebreus 13, não te deixarei e não te desampararei. Se você não tem a palavra, você não tem fé suficiente, ou poder na sua fé, para lutar contra as incredulidades e as resistências do inferno que vem contra a sua vida. Você precisa da palavra de Deus, porque você tem aonde apoiar as suas emoções do seu coração. Você tem aonde ser direcionado por Deus. Livro de Salmo ensina você a direcionar suas emoções para Deus, a controlar suas emoções. Salmos ensina como o homem lida com as próprias emoções e sentimentos. É para te doutrinar a sua alma. Os Salmos é para ensinar a sua alma a confiar em Deus. Ele ensina todo o tempo as suas emoções, sentimentos, a tua mente a confiar em Deus, a esperar em Deus. Mas nós não estamos fazendo caso de meditar nas Escrituras. Nós estamos vivendo a onda da barganha, a onda do atalho. Vamos lá num profeta comprar unção. Vamos lá dar uma oferta para receber uma unção. Vamos lá fazer isso aqui para receber. Para com isso. Faça as coisas debaixo de um temor reverente. A oferta tem seu princípio, eu faço isso na minha vida. Desde que eu comecei minha vida, eu comecei a ofertar e dar. Eu sei os benefícios que isso tem. Mas você não sustenta uma bênção se você não tiver fundamento. Você não pode suportar fogo, sustentar fogo, se você não vive uma dimensão aonde a rendição está em você, aonde o Espírito Santo governa você. Tu pode receber a unção que for, e o diabo te frustrar depois, porque você está sem fundamento. Tua mente está vazia, teu espírito está fraco, porque não ora. Tu recebe unção, mas você não consegue usufruir da própria unção que tu recebe. Teu espírito não sabe nem operar com a unção que tu recebe aqui dentro. Então lembre de uma coisa, delonga tempo, disciplina. Fala, eu preciso de disciplina. Estou falando sério com você. Como é difícil você levantar todo dia 5 horas da manhã. Mas quando é para buscar, para sobreviver a carne, para ir para trabalhar, né? Aí você tem que levantar, você é obrigado. Você é forçado a ter uma disciplina para ir trabalhar e voltar para casa. É verdade, não é? Sim ou não? Você vai ficar rendido a isso? Vai ficar escravo disso? O Senhor tem algo, Ele quer te libertar dessa dimensão. O Senhor quer libertar a igreja de todas as áreas aonde nós estamos escravos. Ele quer te libertar. Ele quer trazer um governo financeiro na tua vida, que você vai começar a fluir em dimensões aonde você não vai mais precisar ficar levantando 5 horas da manhã para trabalhar para o homem. Você vai levantar às 5 horas da manhã no joelho. Ele vai te dar tempo para estar com Ele. Deseja Ele acima de todas as coisas, meu filho. Comece a dedicar tempo com Ele, você vai falar assim, eu te quero mais. E eu vou te prover para você estar comigo. Foi assim que Deus fez comigo. Quanto mais eu desejei Ele, quanto mais tempo eu estive com Ele, mais Ele foi provendo para mim ficar com Ele. Ele foi tomando cada milímetro da minha vida, o governo da minha vida, para mim ficar com Ele. O seu desejo profundo por Ele vai trazer recursos, vai trazer uma estrutura de vida que você vai ter tempo suficiente para viver uma vida rendida e trabalhar para o reino dos céus, e o reino dos céus vai trabalhar ao teu favor. Aleluia!
Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Está na hora de você entrar nessa nova dimensão de vida, meu filho. É treinar você. É te ensinar. É te capacitar a isso. Esses dias tivemos um movimento tão glorioso, profético nesse lugar. Mas hoje quando eu entrei, Senhor, doutrina eles. Fala a verdade a eles. O caminho para a transformação. Nós precisamos praticar a presença de Deus continuamente. É fácil? Não. Porque a sua carne é inimiga de Deus. Não é fácil. Mas depois que você vai mortificando essa carne, aí a coisa começa a ficar maravilhosa. A oração é das virtudes mais poderosas que o Senhor proveu para a sua transformação. Antes que viesse o ministério, a lei, o ministério de Moisés, ele recebeu a oração. Como é que Elias recebeu os mantos que ele tinha? Orando. Como é que os grandes profetas conquistaram o reino? Orando. A oração e a palavra não se separam. Você recebe a palavra quando está orando. Quando eu estou orando, as palavras vêm. Eu entro nas escrituras e eu vejo que está ali. Quem ora, ler. Quem medita bem, tem que orar bem. Mas quem ora, tem que meditar bem. Você tem que ser pleno. Você tem que ser completo. E você tem que ter disciplina. Seus pastores têm que ensinar vocês a ter disciplina. Porque se você não tiver disciplina na presença de Deus, o diabo sempre vai arrumar uma brechinha ou um rombo para frustrar a sua fé. Para você fazer sempre o mesmo tropeço, ciclos e ciclos, entra e sai. Você está sempre tropeçando, sempre a mesma coisa. Agora está na hora de você romper contra ciclos viciosos que você caía. Arrebentar com forças malignas. Você sabe por que ainda não está fluindo tão forte a palavra ainda? Sabe por quê? Porque tem tronos, demônios que estão para cair. O Senhor falou para mim aqui, ó. Quando eu estava, antes de iniciar o culto, o Senhor falou assim, eu quero que você liberte meu povo hoje, quero que você adore. Eu não recebi para adoração. Mas o Senhor falou, eu quero que você me adore hoje. Por isso que eu subi para o altar. O Senhor falou, ministre libertação para remover empecilhos que bloqueiam eles na terra. Então você tem que entender que às vezes você quer orar, você quer fazer, mas por que você não consegue? Porque existem forças malignas. Que elas lutam contra a nossa vida, elas nos resistem ao caminho da presença. Você acha que também não passei por isso? Claro que eu passei. Eu entrava em oração, rapaz, começava a sentir opressão, demônios vinham para me impedir de orar. Era terrível. Sentia fardos e pesos, jovenzinho. Aí eu falava, é diabo. Eu era chato, era bem persistente mesmo. Falou, vamos lá brigar comigo no monte então. Eu saí de casa, pegava minha bicicletinha, ia para o monte, e o sol de meio-dia, cansado, sentindo fardo espiritual, e eu começava a subir, glorificando, e daqui a pouco, cheio da presença. O jugo era quebrado. Aprendi, assim que você aprende a ter força interior para resistir o diabo e a resistir a você mesmo, a tua carne. Fala, preciso de disciplina na oração. Então o Senhor te proveu, então você vai ter que começar a exercitar isso. Todas as pessoas que estão aqui dentro estão destinadas a uma profunda transformação. Tem uma dimensão de glória que o Senhor quer derramar. Ele quer te ungir com isso. Mas você vai ter que entender, eu preciso seguir este caminho da minha vida. Vou ter que me dedicar. Não posso me distrair. Há uma distração. Irmão, a distração desses últimos dias, ela é tenebrosa. Eu escrevi um capítulo do nosso novo livro que nós vamos lançar. O mandato para a última hora, sobre a distração dos últimos tempos. Irmão, que luta que nós estamos tendo por causa desse excesso de tecnologia. Essa dependência do smartphone celular. É uma guerra, a tua mente fica totalmente conectada a isso, e você tem que desconectar disso, isso não é fácil, é verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Então aprenda uma coisa, toda vez que você tira o celular de lado, você entra na oração, começa a orar em línguas, começa a buscar a presença de Deus, você está tomando domínio de volta. Você está voltando para o comando. Você volta a orar, você volta para o comando. Se tem uma coisa que contraria a tua carne, é orar. Se tem uma coisa que contraria o inferno, é quem ora. E se tem uma coisa que vai transformar você, é a vida de oração.
Então eu quero fazer uma pergunta. Daqui a 2 anos, que tipo de vida você quer ter? Quem você quer ser daqui a 2 anos? Fala para mim. O que você quer na tua vida? O que você quer na tua vida? Que tipo de pessoa você quer ser? Apóstolo, quero um homem ser cheio do Espírito Santo, quero ser santo, não quero mais cair em pecado, eu quero ter uma mente totalmente livre. Então, eu te ensino o caminho. Vem orar. Começa a praticar tantas horas de oração, faz isso. Daqui a 2 anos, você nunca mais será a mesma pessoa. Você tem que ser inteligente. Oração tem que ser inteligente, tá? Você tem que buscar com inteligência, determinação. Você tem que programar isso. Você tem que aprender a falar assim com você mesmo. Eu tenho uma prioridade, não vou deixar o diabo me enganar. E a carne é sem vergonha, você sabe disso, né? Ela arruma justificativa para tudo. Está sentindo uma dor no dedinho, fala que, Senhor, pô, tem que fazer uma cirurgia, não dá, tem que ir para o médico, não dá para me orar. Tudo é motivo para não orar. Tu acorda um pouquinho mal nas emoções. Ai, eu não quero orar hoje, está tão difícil. Essa é a sua carne. Aí, o problema é, a quem você está dando ouvido? Quando a carne é mais forte, você perde, porque o seu espírito não tem força. Ele não fala. Você tem que colocar na sua mente, entenda, que quando vir um pensamento, quando vir essas mentiras, esses furtos do diabo, que vem para te privar de orar, de buscar Deus, que está com opressão, que está fraco, que está isso aqui, que está corrido. Tem aquele dia que você já corta, já no 220, que você tem que correr, já coloca o pé no acelerador, que tem que fazer um monte de coisa, é verdade ou não é? Não faça isso. Você sabe que isso não dá certo. Tu já apanha, e você não entende que isso não dá certo? Você só tem que se apressar para estar na presença de Deus, meu querido. É verdade, não é? Pô, tem um compromisso sério, levantei atrasado. Levantou atrasado? Já está atrasado para o compromisso? Se atrasa um pouquinho mais, vai orar. Vai orar, faça o que eu fazia. Vai orar. Coloca no governo na mão de Deus para tu ver se não batalha a teu favor, se as coisas não mudam tudo a teu favor. Aí tu fala, pô, me atrasei. Aí chega lá e a porta do emprego ficou fechada, atrasou tudo. Aí o ônibus deu errado, furou o pneu, teve acidente. Aí tu atrasou mais ainda, falou, pô, é verdade, não é? Então, não, irmãos, não seja limitado pelas consequências da vida. Governe sobre a sua vida. Eu queria te pregar muito melhor, mas eu posso estar tão cansado hoje. Mas eu quero te falar algo para você. Se você não desistir da presença de Deus, você vai ver tudo na sua vida ser transformado. Vou desafiar você, daqui a 2 anos, que tipo de pessoa você quer ser? Quais são as mudanças que você quer na sua família, na sua vida financeira, emocional, familiar, na sua vida espiritual, ministerial? O que você quer? Faz uma lista, o que você quer? Aplique então jejum, oração, meditação contínua. Só faça isso. Não pelas coisas, faça por Deus. Pela presença, que eu quero mais dele. Aí você vai ver que todas as coisas entram em ordem. Todas elas se ajustam na sua vida. Apóstolo, como é que você viu a tua vida financeira ser abençoada, a tua vida ministerial? Porque eu só fiz uma coisa. Eu só me preocupei com uma coisa. A lutar para estar numa vida rendida ao Senhor. Meditando nas escrituras dia e noite. E ela me prosperou, não é que é verdade? Medite nela dia e noite, então ela fará prosperar todos os teus caminhos. Ah, mas você prefere meditar em livros, ficar lendo livro para buscar informação, meu querido. A palavra de Deus, ela vai se encarnar, ela é revelação. Tu vai estar no ambiente da revelação, no ambiente da vida na palavra. Eu quero que você aprenda a ter isso, você precisa disso. Tem dias que de propósito eu leio só um capítulo da Bíblia. Só um capítulo, apóstolo. Tem dia que eu li de propósito só um capítulo da Bíblia. Até que ele fale comigo. É o suficiente para mim. Porque eu não estou em busca de muito, não é o ler muito. É o saber meditar. Estou acabando de ler a Bíblia inteira já de novo esse ano. Estou acabando. Eu tenho meu momento que eu vou mergulho e me leio muito. 2, 3 livros da Bíblia por dia. Mas tem dia que eu leio um capítulo. Com eficiência. E passo horas e horas de oração. Tem dia que eu passo horas e horas de leitura escrevendo. Tem dia que eu passo horas e horas orando. Mas todos os dias eu oro e leio.
Uma coisa, um dia o Espírito Santo me ensinou, que às vezes a gente acaba falando, às vezes o pregador tem esses excessos, todos os pregadores têm isso. A gente quer falar quantas horas oramos ou rompemos a vida. Eu já cheguei em tempo que eu orava 20 horas por dia. Mas isso não é para todo mundo. Mas cheguei em tempo que eu não conseguia orar nem 10 minutos. Que Deus estava me abatendo. Que estava muito autoconfiante, achando que estava bom demais. Deus falava assim: ei, quem te dá força sou eu. Quem te capacita sou eu, você entendeu. Aí eu entendi. Aí eu aprendi as minhas obrigações, aprendi a minha rendição. Nem todo dia você vai orar bem, mas não deixe de orar. Tem dia que tu vai orar e muito bem. E tu fica muito bem. É verdade, não é? É ou não é? Tu fica feliz quando você ora bem e ora profundo, é verdade, não é? Então, mas sempre tem a mesma intenção. Mesmo que você não receba... Olha, escute, eu vou te ensinar um segredo para você. Quem quer ouvir um segredinho aqui? Quem quer ouvir um segredinho da renovação? Fala, a cada dia, todos os dias, existe uma porção chamada renovação me aguardando. Falei, eu preciso beber, comer. Todos os dias, o pão de cada dia. Escute o que eu estou falando para você. Tem dia que você alcança isso logo pela manhã. A renovação te pega de manhã, tu fica o dia inteiro na dimensão do Espírito. Mas tem dia que você luta o dia inteiro, só de noite você alcança a renovação. Você entrou no ambiente da glória, da presença. Aí entrou. É verdade, não é? Teu Espírito entrou, você bebeu, foi revestido, você sentiu, você se quebrantou, você conseguiu conectar. É verdade, não é? Tem dia que é de tarde. Tem dia que eu pego de manhã, de tarde, de noite, meu filho está o dia inteiro transbordando. Mas eu aprendi uma coisa. Todos os dias, ele tem algo novo para me falar. Todos os dias, eu tenho que exercitar, nem que for um pouquinho, mas a força do hábito vai te levar a uma entrega completa. Fala, a força do hábito. Tem dia que você não tem vontade nenhuma de ler a Bíblia. É verdade, não é? Isso aí, crente de verdade fala a verdade, amém? Tem dia que você, cara, para pegar a Bíblia, parece que está pegando uma tonelada na mão assim. Cara, tu sente dor de cabeça. Vou te dar uma dica. Vou dar algumas dicas para você meditar. Quando você estiver naquele dia que você tem tanto diabo em você às vezes, que você não quer nem saber da Bíblia, que você pega assim, e você olha para ela, é tão difícil de ler, vá aonde você já está um pouco mais assimilado à palavra. Volte ali e leia aquilo ali. Não se preocupe muito com a performance. Medite, leia. Não fique se condenando, não fique se cobrando excessivamente, porque quanto mais você fica se julgando e se condenando, mais pior o caso. Tem dias que para ler a Bíblia parece que é um inferno contra a nossa vida. Uma guerra. É verdade, não é? Sim, mas não se preocupe. Ler a Bíblia. Não leu bem? Não conseguiu? Vá para a oração. Não conseguiu orar bem? Está difícil? Pega mensagens santas e vai ouvir uma mensagem no YouTube santa. Porque a tua mente vai se conectar, a mente do teu espírito ela vai abrir. Quando a mente do espírito abre, a dimensão da mente, pum, tu volta. Aí tu consegue ler a Bíblia, tu consegue orar de novo. Está difícil? Tu não quer nem dobrar os joelhos no chão, não quer nem ler a Bíblia? Ore em línguas. Ore em línguas. Você já reparou que às vezes você não quer dobrar os joelhos, mas você consegue orar em línguas, é verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Sim, meu querido. Por isso que ele te deu a oração em línguas. Depois que você aprende a liberar isso, confie nisso. Vai dar certo. Comece a orar em línguas. Vai orando, 20 minutos. Irmãos, tem dia que existe uma resistência no mundo espiritual, resistências que nós desconhecemos o porquê elas estão ali. É verdade, não é? Por isso que você precisa da oração em línguas. O inimigo ele pode até tentar resistir minha mente, me resistir de ficar naquele ambiente, de ler a Bíblia, mas ele não pode resistir o meu interior, o meu espírito. Se eu começo a orar em línguas, olha só o que acontece. Eu entro na dimensão do espírito, eu puxo a minha alma, eu puxo a minha mente para a dimensão do espírito. Agora, se você pegar a habilidade, fala, eu preciso desenvolver a habilidade. Eu estou tentando falar de uma forma que todos possam alcançar isso aqui. Amém, amém? Porque depois que tu torna capacitado, tomado por isso, tu fica rápido em tudo é rápido.
Tu explode oração em língua, tu é muito rápido em tudo. Você sabe contornar essas opressões, tu sabe se movimentar mais rápido. Por isso que você vai aprender a ter estratégia na oração, estratégia de vencer a opressão. Amém, amém? Mas aprenda uma coisa, quando a mente ela está obstruída, porque você não estava bem, não passou um dia bem, teve um dia mal, amém, amém? Teve dias maus, amém, amém? Quando você está nos dias maus, semana mal, às vezes você tem um mês mal, às vezes você tem uma semana mal, às vezes você tem um ano mal, é verdade, não é? Mas aprenda a orar no Espírito Santo. Ore em línguas. Ore em línguas e confie nisso, que daqui a pouco tu vai ver que a tua mente ela volta para o lugar certo. Fala, eu preciso orar em línguas, que depois eu sou ajustado. Escute coisa interessante isso aqui. Estou orando em língua, estou orando em língua, estou orando em língua, estou orando em língua. Você vai tentar fazer uma coisa que não é para fazer, você não consegue fazer. Ele te move para a direção certa inconscientemente. Você vai fazer o que tem que ser feito na direção de Deus. Com o tempo você começa a perceber o que a oração em línguas faz com você. Você autorizou teu espírito a permitir o Espírito Santo orar a perfeita vontade de Deus através da sua autoridade como homem, como homens espirituais, com o teu espírito. E de repente as coisas começam tudo a funcionar em ordem para você. É só orar em línguas que você vai ver tuas emoções mudar, teus sentimentos mudar, teus pensamentos mudar. Fala, porque o meu espírito, ele está mandando informações. E daqui a pouco eu vou saber. Só orar em línguas. Tenha fé nisso. É pura fé. Fala, oração em línguas. É pura fé. Fala, é 100% de fé. Ore em línguas agora que eu vou ter que ministrar em vocês. São 9h40, vou ter que parar bem a pregação. Salamakei chorocotocida. Já vou ministrar em você, continua orando. Continua orando. Sakarabaka sakaramandarasai. Bekandarahai selevandia. Hoje tem libertações novas aqui dentro. Hoje tem libertações novas aqui. Serebahai salivase karabai. Dez coisas que Deus te provê para você ser transformado. Fala, o sangue de Jesus Cristo. Hebreus 9,14 fala novo nascimento. Batismo com o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. A palavra de Deus. Os 5 ministérios. Anjos ministradores. A glória de Deus. A oração em línguas. Hoje tem sangue, tem anjos. Tem os 5 ministérios aqui. Tem unção, tem dons, tem palavra. Tem a glória de Deus. O novo nascimento. E você vai sair mais transformado desse culto. Aramaha.